Olá, 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 sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar meu fone aqui, que já já a gente chama para não dar microfonia. E aí, gente? Como estamos de quarentena no domingão? Olha, eu peço perdão pela cara de acabada, mas essa noite eu fui até as 4:30 da manhã para colocar o curso para vocês aí, para acelerar, pra gente, porque parece que essa quarentena aí vai longe, né? Ressaca cívica, Dulce, ressaca cívica. Vamos esperar a reentrar. Gente, foram quase 11 mil perguntas para Renata. Ó, a Rê aqui. Vamos lá, peraí. Vamos ver se conectou. Conectando. Oi, Rê! Oi, peraí, tô arrumando esse troço aqui, tá esquisito, peraí. Ué, por que tá entrando? Ai, Ih, caiu. Vamos esperar a Rê de novo. Então, gente, foram quase 11 mil perguntas. Eu quero agradecer muito a caixinha. Aqui a Rê de novo. Porque foi muita pergunta legal, assim, que infelizmente a gente não tem todo o tempo. Oi, Rê, caiu? agora sim. Tava esquisito. Temos uma convidada Ah, especial que tá suja que nem uma estopinha velha, mas ela queria ficar aqui comigo, daí tá aqui. E a outra eu tranquei lá em cima. Aqui, ó, por sua culpa, abri um saúde, Prosecco. Saúde. saúde. Cheers. Hoje eu tô bebendo rosé, porque tá calor, eu tava bebendo vinho tinto esses dias. O dia do negócio todo lá do Moro, na sexta-feira, minha filha, mas eu tomei um porre daquele vinho tinto que me deu uma dor de cabeça, eu tô ficando velha. Antes não tinha Gente, nada disso. mesma coisa. Aqui foi exatamente igual. A gente tomou um porre de vinho tinto. No outro dia a gente estava com dor de cabeça aí. Vamos ver que uva é, que vinho é, porque é a idade, né? E eu ainda Não, o estou mais problema, de não, o 10 à problema sua assim, se eu frente. tomo 2 taças, assim, é tranquilo. Mas vinho, de forma geral, se eu fico bebendo muito sem comer, que foi o caso, não fico bem. Isso, tô velhinha. Quem conseguiu comer, né, Rê, aquele dia? Pois é, deixa eu colocar mais um negócio aqui pra não quebrar minha cabeça aqui, peraí. Deixa eu ver se agora fica bom. Enquanto você coloca aí, eu estava falando pro pessoal que antes de agradecer a Rê, né? Que uma das minhas melhores, um dos melhores acontecimentos na minha vida no ano de 2019, uma idem velha, idem nole, que se eu ligar agora e falar assim, ih, ferrou tudo, ela vai pegar um avião no meio da pandemia e vai baixar aqui que esse tipo é o tipo de soldado que você quer para caminhar do seu lado nas batalhas aí da vida, e a Rê é uma dessas pessoas da minha vida, e ela sabe que da mesma maneira eu faria a mesma coisa por ela. Então eu quero te agradecer muito, Rê, muito mesmo, e colocar para o pessoal aqui que foram quase 11 mil perguntas na caixinha que eu abri para a Rê. É muita coisa. E Muita coisa. e a caixinha em 24 horas teve quase 24 mil visualizações. Muita gente preocupada com a economia, muita pergunta sobre o Moro, Bolsonaro, mas muita gente preocupada com a economia também, não só no Brasil, mas mundial, né? Porque o Brasil ainda é um país suscetível aos respingos, né, da economia mundial. Então, Rê, quero te agradecer muito mesmo para estar aqui elucidando e respondendo as perguntas das pessoas, porque não é todo dia eu tenho, dá licença, porque você é minha amiga, mas não é todo dia que a gente tem uma economista assim do seu gabarito, né, com a gente, Rê.
Não, primeiro, eu que agradeço. Você foi, junto com a Mari, você sabe disso, uma surpresa muito, muito, muito grata para mim no ano passado. E essa pandemia fez a gente colocar máscaras cirúrgicas e outras máscaras caíram. E eu sou muito feliz, estou muito feliz de ter você e a Mari do meu lado. Isso para mim é muito, muito importante. E você falou exatamente isso. Nossa amizade é recente, mas é como se fosse da vida inteira. E isso para mim realmente não tem preço. E a gente está todo dia lá no nosso grupo, né, fofocando as coisas e discutindo e, enfim, a gente fala de tudo. Não acho que a gente só fala de política, coisas seríssimas para o país, não. A gente também fala de Até fazer feijão, né, feijão, dona Mariana? a gente fala de outras coisas também. É, mas muito legal de fazer com você, porque a gente ficou meio órfã, né? Depois que acabou o nosso programa, que a gente, pelo menos toda semana, a gente falava de alguma coisa, independentemente do que a gente se falasse na vida pessoal, né? E a gente ficou meio órfã. Então, tô muito feliz de estar aqui com você hoje, pena que tão É, longe. tão longe. Aliás, nessas quase 11 mil perguntas, muitas perguntas sobre a volta, né, do futuro Mulheres da PAN, mesmo que com outro nome. E eu, a Renata e a Mari, a gente está tentando pensar numa coisa bem bacana mesmo, talvez desenvolver até uma plataforma independente para várias coisas, mas isso mais para frente a gente fala. Tem também a possibilidade do curso de feminismo, né, que a gente quer Isso, fazer. um aulão, né? Começando com um aulão. Então aguardem que a gente vai com certeza pensar e planejar e colocar em prática já muita coisa. Eu vou começar, Rê, com uma pergunta que eu achei interessante, porque sabe aquela pergunta quando as pessoas fazem assim, que são dois eventos assim que marcaram muito, né? Você lembra exatamente onde você estava no 11 de setembro? Todo mundo lembra quando você ficou sabendo. Você lembra exatamente onde você estava quando você soube que o Ayrton Senna morreu? Então eu recebi essa pergunta. Você lembra exatamente onde você estava quando você recebeu a bomba do Moro? Eu vou começar, Rê. Eu lembro porque, como eu estou 4 horas atrás do Brasil, eu acordo, faço meu café e vou no meu WhatsApp. E um dos primeiros grupos que eu abro é o nosso grupo, o meu, da Renata e o da Mari. Levei os cachorros lá fora, sentei com os cachorros na grama e abri o nosso grupo. E E aí tava a bomba. a bomba estava lá, diretamente. Então, eu estava no meu quintal, sentada na grama com os meus cachorros, com as minhas cachorras e lendo a Mari e a Renata dando a bomba. Cara, eu tava, assim, no dia anterior, né, para dar um contexto pro pessoal, a gente tava falando, putz, o Moro vai pedir demissão. Não, não vai, é fake news, vai pedir, não vai, vai pedir. A gente tem fontes de vários lugares e só tinha uma pessoa nessa vida que a gente não vai falar quem é, mas só uma pessoa nessa vida que é o cara que sabe dos negócios dos Paranauê da vida, que inclusive eu vou pedir para ele ler minha mão, porque esse cara sabe das coisas. E ele foi o único que falou, não, vai demitir. E a gente não queria acreditar, né? E aí ficou essa banana toda aí. Eu Mari! acordei. Mari, beijo! A Mari Mari tá aí? chegou. Mari! Amo! Então, e aí eu acordei, acho que era umas 9h30. E a primeira coisa que eu vi no meu WhatsApp foi uma mensagem às 4 e pouco da manhã, num outro grupo que eu faço parte, dizendo que o Valeixo tinha sido exonerado. E aí eu falei, fudeu, vai ser exonerado. Aí depois, quando era 10 e pouco, falaram que o Moro ia falar às 11 horas na televisão. Eu tava de pijama, com o Rodrigo do meu lado, assim, os dois na frente da televisão, assim. Tipo, meu, parecia que era a final de Copa do Mundo e a gente tava pra tomar o 7-1, sabe? Assim, a sensação que eu tinha era aquela angústia, aquele coração aqui na boca falando, meu, fudeu, fudeu, não acredito que o Moro vai sair e tal. E aí, beleza. Ele começou falando do coronavírus, aí começou a falar de outras coisas e tal. Quando ele começou a jogar as bombas, aquele negócio assim, eu juro, parecia que eu ia vomitar. Eu falei, gente, não pode ser. Tipo, de desespero mesmo. Falando, cara, o que aconteceu? O governo acabou. É aquele desespero inicial quando alguém faz alguma coisa. Sabe, tipo a minha mãe. Minha mãe é dessas, que tipo, meu irmão bate o carro, daí ela me liga, meu, ele bateu o carro porque ele bebeu, e daí não sei o que, aí não sei o que vai acontecer, e daí bateu no poste, e daí outra pessoa, tipo assim, você não sabe nem o que você tá pensando mais. Então, a minha situação
Nessa hora foi tipo, fudeu, acabou tudo, vamos embora, fudeu. Foi isso. É, e é engraçado, pessoal, que no nosso grupo ali, nós três, né, como eu comentei, como eu estou 4 horas atrás, às vezes as duas já estão comentando, e para mim é 4 da manhã, para vocês aí já 8 da noite. E aí eu acordo e olho o nosso grupo, são nós três, e assim, 42 mensagens. Quer dizer, elas já estão conversando, então assim, pelo amor de Deus, Ana, acorda, cadê você? É assim Então, mesmo. então foi realmente assim um baque, né? Um baque. E uma coisa, Rê, que eu queria, e já entrando aqui numa segunda pergunta, para a gente colocar também esse assunto Moro, Bolsonaro, porque foi um baque muito grande para todo mundo, né? Porque uma coisa é você está numa trincheira, você está numa guerra e você está ali tentando derrotar um adversário óbvio, óbvio, né? Agora é um fogo amigo dentro do seu próprio batalhão que você fala, e agora, né? Para onde E que um a que gente você não corre? espera, né? Eu, por Exatamente. exemplo, eu não sei você, mas eu nunca imaginaria ver o Moro e o Bolsonaro trocando farpas pelo Twitter, assim que nem a gente tá vendo agora. É muito triste, assim. É, Eu acho que independentemente de quem você esteja do lado, dizendo para as pessoas aqui, e eu até digo mais, não tem um lado necessariamente. Eu acho que a gente tem que analisar o contexto dos dois lados. Eu tô tentando fazer isso agora que eu tô mais calma, né? Independentemente do lado, é muito triste de ver o que tá acontecendo. Muito triste. e também eu comentei ontem nos stories, porque nós voltávamos ali no grupo com várias notícias de fontes que a gente confia muito, e uma coisa ficou muito clara, né? Que ah, naquela coisa louca que estava acontecendo de Moro, de Bolsonaro, de imprensa, teve um grupo que imediatamente já tomou parte para o Moro, o outro grupo tomou parte para o Bolsonaro, mas o que eu percebi, Rê, foi que a grande maioria de quem ama mesmo assim o Brasil ficou ali no meio. Meu Deus, o Moro é traidor? Ou o Bolsonaro quer interferir na PF? O que está acontecendo? Foi Então, aquele. É o que eu falei pro Fernando Conrado na live que a gente fez outro dia, que eu invadi a live dele, na verdade. Aquele emojizinho da cabeça pegando fogo. É aquilo, tipo, explosão. É esse meu sentimento disso. Não, você não tem uma certeza assim nenhuma. E agora estão aparecendo mais coisas. Você começa a ler algumas coisas daqui ou dali. Algumas coisas fazem sentido de um lado, outras coisas fazem sentido do outro. isso. E a única certeza que eu tenho é que a gente ainda não sabe de toda a história no todo. Assim. A gente não tem como saber tudo ainda. Tem muita coisa para passar ainda por baixo dessa ponte. Eu acho que tem uma coisa importante para a gente que a gente tem que falar, que eu até tuitei ontem exatamente isso, no sentido de bom, primeiro, a gente não sabe as coisas que ainda vão passar por baixo dessa ponte em relação a Moro, informações que o Moro tem ou informações que o presidente tem, a gente não sabe. Então, para quem fala, eu sou conservador, bate no peito, né? Eu sou liberal, nessa hora é a hora de humildade e de prudência, e da gente saber que a gente não tem todos os pontos, que a gente não tem todas as informações para serem conectadas, e que não tem problema nenhum falar, eu não sei de tudo, eu prefiro esperar. Vocês nos conhecem, vocês conhecem as pessoas que defenderam não só o presidente Bolsonaro, mais a Lava Jato, mais o governo até aqui, e nós somos duas dessas mulheres, junto com a Mariana e com mais um grupo bom de conservadores e liberais. Então seria muito imprudente jogar fogo em um desses lados e daqui a uma semana voltar atrás e falar: não, mas não era bem assim, eu não tinha todas as informações. Se não tem todas as informações, não precisa sair correndo para o Twitter para colocar alguma coisa que ainda não está muito concreto, né? Assim, a visão não está muito perfeita, está tudo muito nublado ainda na nossa frente. Então, Rê, eu queria que você falasse
um pouco disso, e também uma coisa que eu estou vendo, que eu não estou achando legal, independentemente se amanhã a gente vai descobrir que o Moro traiu o presidente ou que o Moro está em conchavo com o FHC, porque se estiver em conchavo com o FHC, aí, minha gente, sinto muito. Mas a gente não pode negar quem foi Sérgio Moro, o que foi a Lava Jato, a mão de Sérgio Moro no futuro do Brasil. Hoje, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu comentei na minha live com a Leda Nagli, os americanos e próprios investidores, eles veem o Brasil hoje com outros olhos depois da Lava Jato, depois do Sérgio Moro, depois da mão pesada do rule of law, do império da lei. Então, eu acho muito imprudente e nada conservador a gente começar a voltar agora e tentar destruir uma reputação de um juiz que mudou o Brasil. A gente pode começar a criticar as posições dele se as coisas vierem à tona daqui para frente. Mas você querer manchar todo um passado de uma pessoa que ajudou muito a transformar o Brasil, eu não gosto. E isso serve também para aqueles que agora resolveram detonar o Bolsonaro de qualquer maneira. A gente tem muita coisa pela frente e o Brasil ele é muito maior que o próprio Bolsonaro e que o próprio Moro. Eu bato muito na tecla da gente defender ideias, ideias, ideias e não nomes exatamente por isso. Então, eu queria que você falasse um pouco disso tudo, Rê. Então, Ana, eu concordo com você 100%. A gente precisa analisar de maneira fria as coisas, né? Então, assim, depois que apareceu essa história do Moro e as acusações graves que ele fez ao presidente, etc., a primeira coisa que aconteceu foram as pessoas falando: não, mas o Moro nunca foi conservador. O Moro é abortista, o Moro é desarmamentista, o Moro isso, o Moro aquilo, porque ele não foi um bom ministro. Você fala: não, pera. O Moro estava fazendo um bom trabalho, pelo menos todo mundo estava. Eu não vi ninguém falando que ele estava fazendo um trabalho ruim. Eu vi as pessoas comemorando os resultados do Ministério da Economia, da Segurança, ou da Justiça, pelo fato dele ter reduzido a criminalidade, o pacote anticrime, toda aquela história. E o fato dele ser, de repente, mais progressista, particularmente, Renata, eu nunca vi nenhuma posição dele aberta sobre esses temas, porque ele é uma pessoa reservada. Mas tem muitas pessoas falando que ele é sim, assim, tudo bem. Mas isso nunca foi impeditivo para o próprio Bolsonaro colocá-lo lá. Por quê? O objetivo dele lá não era ele preservar essas coisas, mas era fazer o combate correto à corrupção. Ok. E aí ele fez algumas acusações ao presidente ali e a gente colocou o Moro também num pedestal, é verdade, pelo fato de ele ter feito o trabalho que fez, de ter sempre aparecido muito incorruptível. Todas as entrevistas que ele deu, ele sempre foi muito ponderado, muito calmo, muito sereno. Ele sofreu muitos ataques, né? Uma pessoa ameaçada o tempo todo. Então a gente sempre colocou ele num pedestal mesmo, falando: não, o Moro é aqui, ele tá num outro patamar. E quando você vê ele falando as coisas que ele falou, a primeira coisa que a gente faz é assim: não, peraí, é o Moro que tá falando. É o Moro que tá falando, eu vou acreditar em tudo que ele tá falando. Acabou o governo. Essa é a minha visão inicial. Aí você respira, aí você começa a ver algumas outras coisas, o pessoal falando aqui. Eu rejeito essa tentativa de assassinato de reputação logo de cara, porque, né, muita coisa que a gente tem que analisar antes de fazer tudo isso. Da mesma maneira que também temos que analisar o lado do Bolsonaro. Lógico que tem coisas dizendo contra o governo quando a gente fala de Flávio Bolsonaro, quando a gente fala de algumas interferências, influências ali. O Bolsonaro é muito mal assessorado, ele está perto de pessoas não muito legais. A ala militar ali dele já deu várias vezes conselhos muito ruins para ele. Então você fala: putz, realmente, deve ser o Bolsonaro que está errado nessa história. Só que a gente começa, depois de passar essa primeira impressão, a gente começa a analisar o que foi dito ali. E uma das coisas que foi dita lá, por exemplo, pelo Sérgio Moro, depois quando ele colocou os prints, né, que não foi legal, inclusive, mandar prints lá para o Jornal Nacional. Acho que independentemente da sua posição, acho que ninguém acha legal vazar a esse gente tipo pode de coisa. Condenar uma ação. Claro, eu também não achei legal. Exatamente. E assim, quando ele colocou lá que o Bolsonaro tinha falado para ele trocar o comandante da PF, ou que era uma hora para trocar o comandante da PF com aquele inquérito, a gente tem que lembrar que é um inquérito ilegal do STF.
Isso não significa ainda não tem provas, pode ser que tenha. Eu até acho estranho o Moro fazer alguma coisa sem provas, isso é uma outra história, né? Mas sem provas que eu digo, ele é um cara, é juiz, né? O cara sabe como é que faz as coisas, mas enfim, pode ser que ele esteja errado. E ele fez esse inquérito ilegal, também não é uma coisa bacana, e isso não prova uma interferência direta do Bolsonaro, uma tentativa de interferência direta nas investigações. Ele tem prerrogativa como presidente de estar descontente com o trabalho de uma pessoa, chamar o seu ministério o seu ministro da Justiça e falar: olha, não tô gostando desse cara. Tá aqui um monte de inquérito ilegal do STF e o cara, entendeu? Vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer alguma movimentação. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um PGR, que é o Augusto Aras, que é um cara que é de esquerda. A gente sempre soube. Que sempre esteve envolvido com o pessoal do PT e tal. Então, assim, quem que tá certo nessa coisa toda? Gente, eu não sei. A gente tem que ter essa humildade. E isso, não tem problema a gente falar. Eu não sei. Eu não tenho todas as evidências, não tenho todos os pontos para a gente ligar. Essa neblina que paira, né, sobre a gente, ela não está ajudando. Então, muita gente perguntou assim para mim: ah, mas você achou correta a maneira que o Moro saiu? A maneira que ele expôs... No meio da pandemia. No meio da pandemia. Olha, gente, não foi correto. Mas... o Bolsonaro precisava mexer na cúpula da PF agora também? No meio da pandemia, era... Tem um outro detalhe. O Valeixo pediu ou não pediu para sair? Até agora a gente não sabe. Cadê esse homem? O Valeixo, que não aparece, exatamente. E que não fala nada, e a gente está achando que um falou que sim, o outro falou que não. Tem os superintendentes, o Bolsonaro falou: olha, ele pediu para sair, tem 27 superintendentes que podem atestar isso. Ele pediu para sair agora, amanhã? Não, ele falou que queria sair, mas ele poderia sair até o fim do ano. E aí o Bolsonaro achou melhor trocar ele logo. Quer dizer, tem um monte de coisas ainda que a gente não sabe, muitos elementos que a gente não sabe. Mas o fato, a única certeza que eu tenho é que isso está sendo muito ruim para o Brasil, de fato. Muito ruim. É um momento muito péssimo para... A gente viu o que aconteceu com a Bolsa no dólar na sexta-feira. Isso é só um gostinho ali, né, da maneira como as pessoas enxergam isso. E eu tô muito triste com essa situação, e mais triste ainda de ver que tem gente sambando em cima dessa situação, né, Ana? A gente vê as pessoas comemorando isso, sendo que tá todo mundo no mesmo barco. E arrisco dizer que a maior parte das pessoas que tá comemorando isso vai se fuder muito mais do que eu e você. Mas não, muito mais. Como se essas pessoas que estão desejando o quanto pior, melhor, como se o barco afundasse e elas tivessem colete salva-vidas. Nós afundaríamos, mas elas não, né? Vai afundar todo mundo. Então, Rê, antes de partir aqui para as perguntas, eu quero deixar assim eu vou fazer uns stories hoje sobre esse livro, mas eu quero deixar essa dica desse livro porque é um pensador americano extremamente importante nessa hora. Eu acho que a gente tem que se posicionar na vida sim, mas quando a gente tem os fatos, a gente tem as informações para a gente fazer ali o crochê e colocar a coisa de uma maneira mais ampla na mesa. Então, eu quero muito indicar esse livro aqui, ó, A Política da Prudência, do Russell Kirk. Sabia que você ia falar dele. Prudência, prudência, prudência. Não tem absolutamente nada a ver com você subir em cima do muro. Tem a ver com você ser inteligente. O meu é todo marcado, ó. Tem a ver com você ser inteligente, você ser... nas perguntas aqui que me mandaram para a Renata, uma delas era assim: o que fazer para a gente chegar a 1/4 do que é a nação americana? É você ser pragmático. Você tem que ser pragmático, porque americano é pragmático. Americano não fica entrando numa onda, nojinho, ele é republicano, eu não vou votar. Tem comida na mesa, a economia está voando, os números estão bons, então não mexe, né? Como o cenário presidencial para a eleição esse ano estava antes dessa pandemia. Isso que os americanos têm de sentar, de ter essas raízes muito solidificadas nesse pragmatismo, vem muito disso aqui, da prudência, de você saber ler os elementos que você tem e, a partir dali, você tomar uma decisão. E nessa situação Bolsonaro-Moro, nós não temos tudo. E deixa eu comentar uma outra coisa que eu lembrei agora.
uma das coisas que depois eu fui analisar com calma, porque no momento que o Moro estava falando, eu estava tão enebriado da merda que estava acontecendo que eu não analisei tudo com calma. Aí depois eu fui ouvir de novo o que ele falou e fui analisar. Por exemplo, ele deixou muito claro que houve interferência ou tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal, dizendo que isso não houve em nenhum outro governo. E isso é mentira, por exemplo. Então, Exato. assim, são coisas ali que eu falei, por que que ele falou isso? Né? Comecei a analisar. Então, assim, a minha primeira impressão foi assim, o governo acabou, porque o Sérgio Moro é um pilar muito importante e ninguém mais vai confiar no governo, não sei o quê. Aí, né, você respira e fala, não, peraí, vamos ver isso aqui tudo de novo. Então, assim, eu tô mudando de opinião todo dia. Tem uma hora que eu falo, não, isso aqui faz mais sentido. Faz Não, isso aqui... sentido. E aí você vê as pessoas assim, não, eu tenho certeza que é o Bolsonaro que é filho da puta, que ele é miliciano, e que ele tá vendido, e que ele pegou o centrão, e não sei o quê. E outras pessoas falando, não, eu tenho certeza que é o Moro, que é traidor, que não sei o quê. Eu não tenho todas as informações como ninguém tem. Então, eu acho que esse negócio que você fala sobre a prudência, e esse livro é um puta livro mesmo, é muito importante porque a gente tem que ter cautela para analisar as coisas. E é muito difícil você fazer isso num momento de crise. Eu falo isso todo dia. A gente está numa crise, dentro de outra crise, dentro de outra crise. A gente não sai, a gente respira crise. É como se a gente não tivesse sossego nunca. E o que me deixou muito triste de tudo isso é saber que o momento que a gente está agora é um momento que é o pior possível para acontecer essas trocas. Tanto a troca do Moro querer sair, quanto tentar trocar o comandante da PF. Tem nomes aparecendo aí, tem um cara que foi nomeado já ministro da Justiça, que eu ouvi dizer que é um cara muito honesto, mas juridicamente não é um cara muito bom, que é o Jorge Oliveira. Isso eu estou falando de pessoas advogadas, né, que têm conhecimento sobre isso, que eu confio. Mas isso também a gente vai ver mais para frente. E o novo comandante da PF... estão falando assim, é amigo do pessoal do Bolsonaro. Isso não o desabona, mas obviamente que você fica com um pezinho atrás, falando, bom, mas por que vai indicar um cara que é tão amigo assim da família Bolsonaro? Será que não tem uma pessoa um pouco mais imparcial aí dentro e tal? Isso não significa que o cara seja ruim. Eu ouvi dizer muito bem, inclusive, desse cara que vai assumir a PF. Então, assim, no fim das contas, o que eu acho que a gente está querendo dizer aqui para o público, Ana, é que ninguém, de fato, tem as respostas ainda. Não. E que a gente não pode simplesmente, se agarrar a uma coisa, a uma causa, a uma pessoa, a uma vertente e levar ela até as últimas consequências, né? Eu tô disposta a mudar de opinião, a estar errada, de repente, eu sempre tive o Moro em mais alta categoria. Eu tô E até disposta... aqui, né? Até aqui a gente não pode apagar isso. Até aqui que eu digo, até antes da coletiva Não, o que dele, ele a fez gente pelo não país, pode isso nunca vai ser ignorar. apagado. Exato, Nunca vai ser exato. apagado. Não, Agora, não vai. eventualmente, se ele fez alguma coisa ali, se ele entrou em conluio com o FHC, com o Maia, sei lá, a gente tem que reconhecer também, né? Então, são coisas que podem ser separadas. Agora, eu fico imaginando, imagina se aparece que ele está em conluio com alguém do PSDB, por exemplo. Eu não sei se isso é real ainda, mas isso tem um impacto muito grande em todas as decisões que ele já deu até hoje. Politicamente falando, por exemplo. Então seria muito ruim para ele. Será que valia a pena ele fazer tudo isso? Então eu fico com essas coisas na cabeça. Sério, eu tenho uma hora que eu entro em parafuso. Eu só bebendo mesmo, gente. Só bebendo. E aí eu vou, sem querer ser repetitiva e sendo repetitiva, que enquanto você estava falando, eu estava lendo alguns comentários aqui, e as pessoas assim, estou decepcionada com o Moro, estou arrasada com o Bolsonaro, meu Deus, eu estou. É o fim de tudo. Mais uma vez, se você veste a camisa do político ou dos indivíduos, você vai se decepcionar. Porque a gente discorda da gente também, nem a gente concorda com a gente 100%. Desde que começou essa crise, faz sexta-feira, faz 2 dias, eu já tô, em parafuso aqui. Eu já mudei, já fui. A gente já conversou várias vezes, Ana, lá no grupo com a Mari, os outros grupos que eu participo. Tem gente que era de um jeito, agora tá de outro. Ninguém tem a resposta correta, gente. Desconfie de alguém que vira para você e fala: olha, eu tenho certeza que é isso, que é isso, que é aquilo. A menos que a pessoa tenha a informação muito privilegiada, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, o importante é a prudência. O que a gente deve fazer com esse sentimento de prudência? Tentar preservar a coisa mais importante, que é o país. Então, tentar ver qual é a melhor maneira de o país se sair bem disso. Não é o Bolsonaro se sair bem ou o Moro se sair bem. Porque se o governo fracassa e as reformas não andam e as coisas não andam, quem se fudeu?
Não é nem o Bolsonaro nem o Moro. Achei um comentário ótimo aqui. Vista a camisa do pagador de imposto. É, é exatamente isso. E já que a Mari está nos assistindo, imposto é roubo, né, Mari? Muito bom. O meu filho fala, meu filho é super conservador, né? Ele fala, mamãe, meu 1% libertário, imposto é roubo. Muito bom. Então, enfim, vamos sair um pouco da esfera de Moro, Bolsonaro. Eu acho que a gente ainda está aprendendo muito que está nesse caminho aí. As informações estão começando a chegar, né? E vai dar mais habilidade para a gente montar esse quebra-cabeça. E é uma pena que isso tenha vindo não só, como você falou, dentro de uma crise, dentro de uma crise, dentro de uma crise, é que a gente já não tinha gordura nenhuma para queimar, né? E a gente acabou. A última gordura que tem é o Paulo Guedes. Meu filho, Paulo Guedes, segura aí nesse negócio aí, não larga o osso. Aliás, para o pessoal aqui que está nos assistindo, eu conheço bem algumas pessoas importantes lá dentro do Ministério. E eles me garantiram que o Paulo Guedes não sai de jeito nenhum e também não será saído. Mas existem forças de dentro do próprio governo, de novo, as pessoas ruins que assessoram o Bolsonaro, que estão tentando minar o Paulo Guedes, ver se pode. E então, assim, aquela reportagem da Record que eu tenho falado foi encomendada por uma pessoa de dentro do governo em conluio com o Maia, gente. Olha que ponto chegamos. Mas dizem que, essas pessoas que eu conheço, dizem que o Guedes tem ele tem um compromisso com o legado que ele quer deixar. Que ele é muito leal à causa, ao que o Bolsonaro veio fazer com o projeto liberal dele e tal. Então, assim, dizem que ele é muito leal, muito fiel, que ele não sai de jeito nenhum e que ele é imexível. Vamos esperar que seja isso mesmo. Então, já que você tocou no nome do Paulo Guedes, eu vou partir aqui para a pergunta da Rita, que perguntou o seguinte: como conseguir a agenda econômica do Paulo Guedes tendo Maia retardando as reformas? Então, a reforma também tem muito a ver com povo, né? Então, se as pessoas estão a favor das reformas, entendem que aquilo é importante, a gente passou a reforma da Previdência, gente. Vamos lembrar que é uma muita reforma pressão da sociedade, absolutamente impopular, porque mexe diretamente na aposentadoria das pessoas. Só que as pessoas entenderam que se não tivesse reforma da Previdência, não teria Previdência para ninguém em algum momento e isso não ia demorar muito para acontecer. Porque a gente ia entrar em colapso financeiro, é uma questão de matemática. Não adianta ter 100% de direitos e zero dinheiro, porque 100% de zero é zero. Né? Então, eu sempre falo isso, né? Não adianta. As pessoas conseguiram entender isso, é um negócio super difícil da maioria da população entender isso, e as pessoas foram à rua falando o nome de um ministro da Economia e a favor da reforma da Previdência. Então, infelizmente, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, e é isso que a gente faz todos os dias com esse Congresso. Tem pessoas boas no Congresso que ajudam bastante, mas o Maia, o interesse dele é nele mesmo. E se ele é protagonista do negócio, olha, ele sempre fala da reforma da Previdência, que ele ajudou, que ele está a favor do Brasil, é tudo mentira. Mas ele quer ter esse protagonismo. Então, eu acho que talvez, obviamente que faz sentido a gente falar a verdade sobre o Maia, etc., mas, infelizmente, o governo vai ter que trabalhar com ele de algum jeito. Não tem outro jeito. Entendeu? Então, assim, esse aceno que estão dizendo que o Bolsonaro está fazendo ao Centrão é muito ruim. Eu não sei ainda se é realidade, mas se isso estiver acontecendo, é muito ruim. De distribuir cargos, isso não pode acontecer. Agora, uma conversa de homem para homem, de homem para Maia, tem que acontecer. Porque ele vai ter que falar, bom, olha, e eu já tinha ouvido de alguns deputados o seguinte, que as reformas tinham protagonistas. Então, tinha um protagonista do Senado para a reforma, para o Pacto Federativo, a reforma administrativa pela Câmara e uma outra, e a reforma tributária, a reforma administrativa e Pacto Federativo. Eu não lembro exatamente quais os três, mas cada um teria um protagonista. O Senado, a Câmara e o governo. Sabe, para dar aquele ar de tipo, esse cara aqui que fez uma boa proposta, etc e tal. Só que eles brigam o tempo todo, até com uma certa razão, obviamente, porque o Maia não é flor que se cheire, nem o Alcolumbre, mas o próprio governo lutou para que o Maia e o Alcolumbre estivesse lá
em detrimento de outras pessoas que eles achavam que eram muito inexperientes. E o Maia é um político experiente, mas o problema dele é esse, ele é um político experiente, ele é bom na arte de fazer política E ruim. também não tem como mudar o Congresso todo em um ciclo eleitoral, né, Rê? Isso aí é uma Não. utopia que as pessoas têm que entender que, por mais que hoje nós tenhamos boas pessoas e bons representantes ali no Congresso, que infelizmente não é a maioria, a gente tem gente, já se iniciou essa ruptura, né, com a velha política. Isso eu acho que a gente não pode negar também, se deve muito à eleição de 2018. O Bolsonaro trouxe esse movimento de quebra de alguns paradigmas, né? Muita gente fala para mim, o Bolsonaro é o Trump dos trópicos. Olha, gente, os personagens não são nem um pouquinho assim parecidos. Mas os dois cenários políticos nos Estados Unidos e no Brasil, o contexto foi muito parecido, muito parecido. A imprensa toda contra, a renovação de muita gente no Congresso que não estava fazendo nada, as redes sociais com uma força muito grande no poder de distribuição de informações, de verificações, jornalistas sendo chamados ali no bom português, na chincha. O que é isso aqui? Isso aqui não é verdade, não. Então, eu acho que isso a gente se deve muito à eleição de 2018. E aí, Rê, o que você falou que eu conto aqui em casa e também para os amigos sobre a nossa política, o nosso STF, e eles às vezes acompanham como uma série de TV. Alguns me mandam assim, e aí? O que aconteceu hoje? O que o STF fez hoje? Qual foi o capítulo? Então, quando eu contei, Rê, do capítulo que milhares de pessoas foram às ruas gritando o nome de um ministro da Economia para passar uma reforma impopular, as pessoas falaram, bom, mas isso aí é um marco na maturidade política de vocês como nação, não é? País é um país, né? Nação é um contexto muito mais sólido, né? Principalmente no lado da política. Então, isso foi impressionante. E aí, Rê, ainda nessa seara aí, uma pergunta da Mila. Como fica a situação econômica com esse pacote lançado pelo governo sem o aval do Paulo Guedes? Será que isso também não pode Ela está falando do Pró-Brasil, né? Do Pró-Brasil. Explica um pouquinho o Pró-Brasil, o que você achou e como que, mais uma vez, né, o governo faz uma coletiva que não tem o ministro da Economia para falar de economia. Olha, a vontade que eu tenho de verdade, pegar um avião lá em Brasília e passar o trator lá em cima de todo esse povo e falar, vocês têm problema na cabeça? Eu não entendo. Desde o começo, o maior problema de todos desse governo é a comunicação. Eu falo isso desde o dia 1. Desde o dia 1. E eles não arrumam essa merda. Continua. Parece que tem várias alas ali dentro do governo que não se falam. Não tem um azeitamento, sabe? Um alinhamento do que estão falando. Mas, enfim. O Plano Pró-Brasil foi assim, gente. O Braga Neto, que é ministro da Casa Civil, foi lá no Planalto sem uma pessoa do Ministério da Economia e resolveu... Ó, o Rodrigo descendo para ir buscar a cookie. E desceu, e ele falou sobre esse planejamento, que é um planejamento... Carregando a cookie embora. E esse planejamento era muito keynesiano, pelo que ele falou, era um PowerPoint dizendo que o Pró-Brasil seria uma maneira de estimular a infraestrutura no país e gerar empregos. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, é tipo o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento da Dilma. E ele explicou muito mal isso. A impressão que deu pelo PowerPoint dele, porco, por sinal, muito mal feito, é de que o governo iria liberar aquela grana toda, 280 bilhões de reais. Eu falei, esses caras estão muito loucos. O Guedes deve estar puto da vida, sei lá o que aconteceu. Eu falei, olha, eu já estava quase jogando a toalha. Bom, aí eu liguei para o pessoal lá do Ministério da Economia que eu conheço. E eles me falaram, olha... O Braga Neto, sei lá o que ele foi fazer lá no Planalto, não tinha nada que ir lá fazer Planalto, fazer PowerPoint nenhum, não foi combinado nada com ele. Só existe um Ministério da Economia, um deles me falou, olha, só tem um Ministério da Economia, o Braga Neto não faz parte dele. E o planejamento é diferente do que ele apresentou. Os números estão corretos, 280 bilhões, porém 250 bilhões é privado. Falei, tá.
já melhorou um pouco. 250 bilhões é investimento privado. São empresas que, de fato, querem investir nessa área, que é uma área realmente que faz muito sentido investir. No Brasil, que não tem absolutamente nada de infraestrutura, principalmente nos lugares mais para cima aí de São Paulo, né? Então, você pega Nordeste, Norte, tem muita carência de infraestrutura. 250 bilhões é privado, tá? Os outros 30 bilhões, 24 bilhões, já estão no orçamento dos próximos 3 anos do Ministério da Infraestrutura. E o Tarcísio pediu para o ministro Paulo Guedes mais 2 bilhões no orçamento por ano, que daria uns 6 bilhões restantes, que dá 30 bilhões. Ou seja, não era aquela coisa horrorosa keynesiana de gasto público na veia. Era gasto privado e um pouquinho de gasto público, que eu não gosto muito da ideia de gasto público, mas que já estava dentro do orçamento. Então, assim, fez-se um fuso enorme por causa dessa porcaria desse PowerPoint do Braga Neto. E uma outra coisa que aconteceu foi esse negócio que eu falei da matéria da Record que foi encomendada. E o que eu soube é que cabeças vão rolar ali no Ministério por causa disso. Eu já tenho alguns nomes aqui, é que eu não posso falar por enquanto, mas que cabeças vão rolar porque esse negócio foi muito mal feito. Aí eu falei para essas pessoas... E tem que rolar mesmo, né, Rê? Eu falei para eles, olha, vocês sabem que o Bolsonaro não é uma pessoa muito boa de oratória, ele não, né, não é a dele. O negócio dele é falar na lata, ele é o tiozão do pavê ali que fala o que pensou na cabeça e esqueceu depois do que falou, faz piada, tipo o pronunciamento que ele falou dizendo que o filho dele pegava geral do condomínio, né? O que é isso? Os negócios que não dá para acreditar que é o presidente, mas ok. E daí eu falei, pô, vocês precisam... de algum jeito de virar e falar assim, olha, só sai comunicado do Ministério da Economia. E se só vão comentar depois que o Ministério da Economia tiver dado ok, entendeu? Parece que eles não se falam. Então, o grande problema do governo, e que deveria ser resolvido mais do que nunca agora, é a comunicação. É o então, maior problema, né, Rê? É o maior. O maior problema, sem dúvida nenhuma. E aí ontem eu até falei, anteontem, quando eu fiz a live sobre o negócio do Sérgio Moro, eu falei, tanto o governo quanto a mídia tem aquele problema que eu chamo que é o problema do Pedro e o Lobo. Que é a síndrome do Pedro e o Lobo, que é uma fábula que eu lia quando era criança, que o Pedro o tempo todo dizia para as pessoas da cidade que o lobo chegou e que ele precisava de ajuda, as pessoas chegavam lá para ajudar, não tinha lobo nenhum. E aí, o dia que o lobo chegou de verdade, ninguém foi ajudar porque não acreditou na mentira. É a mesma coisa. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, a expressão que a gente fala aqui é cry wolf, que é exatamente a historinha do Pedro e do Lobo. Do Pedro e do Lobo. Então, vai ficar tanto a wolf, mídia sofre dessa síndrome, porque a mídia mente e distorce o tempo todo. Então, o dia que ela falou uma verdade, todo mundo achou que era fake news, que foi o caso da demissão do Sérgio Moro. Quanto o governo faz tanta cagada na comunicação que quando ele fala uma coisa, a gente não sabe se é verdade ou é mentira. E o Plano para o Brasil é um caso. Então, assim, não é que ele foi uma mentira, mas foi mal apresentado, não foi explicado, não tinha ninguém do Ministério da Economia. Aí se gera um ruído, porque não estava o Paulo Guedes. Putz, será que o Paulo Guedes vai sair também? Então, isso é muito ruim para o governo. Eu espero de verdade que eles saibam disso. É uma preocupação enorme, né? Porque a gente está numa crise dentro de uma outra crise histórica, né? Essa crise pandêmica, ela é histórica. E aqui nos Estados Unidos, que a economia estava voando, né? A gente estava com os índices mais baixos de desemprego, alguns índices da história dos Estados Unidos, outros índices desde 1969, a economia... Foi atropelado pelo coronavírus, E foi atropelado pelo coronavírus. Hoje nós temos 22 milhões de desempregados. Em 3 anos de governo Trump, nós tivemos 7 milhões de novos empregos. Por onde você andava, qualquer cidade dos Estados Unidos, o que mais você via era na frente das lojas, contrata. E aí o que aconteceu, né? Na falta de mão de obra, a maravilha, né, do mercado. O próprio minimum wage, né, subiu porque a demanda de mão de obra estava muito escassa, então quem estava empregado ali, o salário subiu, e hoje a gente vê 22 milhões de desempregados em 4, 5 semanas. Em 2008, o número de 13 milhões de desempregados demorou 10 meses para acontecer, agora aconteceu em 3 semanas. Então, é uma preocupação muito grande. E aí, a gente fala, você comentou aí
dessa vertente esdrúxula keynesiana desse PowerPoint. E aí eu te pergunto, Rê, mesmo numa nação tão rica como os Estados Unidos, até onde é ok imprimir dinheiro, porque é isso que agora os americanos eles vão ter que fazer. Trilhões vão ser colocados aqui na economia. É uma nação muito rica, né? 55% das reservas do mundo são em dólar, então até onde isso é ok? Claro que a gente sabe que não é essa medida keynesiana do momento, é uma medida emergencial, não é uma política de governo, né? Como foi no New Deal, ali na Grande Depressão nos anos 30, mas até onde é ok para uma grande nação rica como os Estados Unidos fazer o que eles estão fazendo, Rê? Então, desde a crise de 2008, os Estados Unidos imprime dinheiro de uma maneira muito monstruosa, né? E eu fiz uma live com o Hélio Beltrão, para quem tiver interesse, tá lá no YouTube dele, depois eu ponho aí à disposição, onde a gente estava discutindo justamente que não veio uma hiperinflação nos preços mais comuns, nos preços de alimentos, etc., embora tenha existido, mas a hiperinflação ela é alocada nos ativos, principalmente ativos imobiliários, que são os ativos em que as pessoas que têm mais dinheiro conseguem acessar. Então, essa bolha, ela vai ficando cada vez maior, porque quando você imprime dinheiro, quem absorve esse dinheiro mais rápido são as pessoas que têm mais dinheiro, através dos bancos, etc. Não são as pessoas mais pobres. E quando as pessoas mais pobres têm essa parcela do dinheiro, digamos assim, elas já pegam preços mais altos. É uma explicação bem simplória para uma coisa complexa, mas a inflação ela não é o aumento generalizado de preços. O aumento generalizado de preços é a consequência da inflação que vem através da expansão deliberada de dinheiro, né, pelo Estado. E me preocupa bastante isso, porque o endividamento dos Estados Unidos é muito alto. E, obviamente, que acaba sendo, entre aspas, não um problema nos Estados Unidos isso, porque os Estados Unidos é a reserva de dinheiro do mundo. Então, todo mundo vai para os Estados Unidos quando está com uma crise, sai dos mercados emergentes, vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o mercado considerado mais seguro do mundo. Mas, em algum momento, isso vai ser um problema. Eu não sei quando, mas vai ser um problema. Então, assim, essa impressão de dinheiro, esse endividamento muito grande é um problema gigantesco, gigantesco. E a gente aqui no Brasil, se endividando agora, a gente tem um estímulo aí de 750 bilhões no total, anunciado pelo Paulo Guedes, dentre várias coisas que ele fez, né? O Corona Voucher, os créditos para as micro e pequenas empresas, tudo isso. E a gente está numa situação muito diferente da dos Estados Unidos, que é de a gente ter que se endividar, só que sem toda essa credibilidade que os Estados Unidos têm. Mas, de qualquer forma, seja feito aqui no Brasil ou lá fora, é muito ruim ver essa impressão generalizada de dinheiro. Isso vai ser pago pelos contribuintes, pelos pagadores de impostos lá no futuro, seja via forma de aumento de impostos ou via inflação, que é muito ruim porque corrói o poder de compra. Tem muitas nuances aí no meio que são complicadas. Mas cabe dizer o seguinte, Hayek, que é um super expoente da escola austríaca, do liberalismo, etc., defendia a atuação pontual do Estado em momentos de crise extrema, né? Quando você tem uma situação extraordinária, como é o caso agora que está acontecendo com o coronavírus, crise do petróleo, tudo ao mesmo tempo, do preço do petróleo. Então, só que a gente não se preparou para isso, né, Ana? A gente estava com um aumento de dívida grande, a gente não tinha reforma da Previdência até então, gastos públicos absurdos. Em momentos que não eram necessários. A gente teve a política anticíclica durante mais de 8 anos. Então, tudo isso fez com que agora, que é o momento do Estado vir e intervir, que é um Conrado, momento pronto... Conrado entrou, Rê. Oi, Conrado! Beijo, legal Conrado. te ver aqui, bacana. Agora que é o momento do Estado intervir, ele consegue intervir muito pouco e já estrangulando uma economia que já está na beira do colapso. Então, a gente vai ter, com esses pacotes de estímulo, uma dívida em relação ao PIB, um endividamento, né, em relação ao PIB de 100% até 2030. É muita coisa. Muita e coisa. a taxa de juros vai ter que subir, né?
por causa disso. E aí, assim, uma das coisas que eu achei errado do Banco Central fazer foi descer muito rápido a taxa de juros, porque agora qualquer queda da taxa de juros ela é praticamente inócua, ela não tem nenhum efeito sobre o mercado de consumo. E o que acontece? O dólar sobe, porque o cara que está aqui investindo no Brasil fala, não, peraí, tem países com risco menor, com menor, uma taxa de juros maior, então eu maior. vou para outro país. E aí o dólar sobe porque Exatamente. a oferta de dólar acaba diminuindo. Exatamente. E numa guerra pandêmica, onde o nome da China é provavelmente o principal nome, né, dessa guerra, e a gente não sabe até hoje as verdadeiras informações, né, que vêm da China, mas antes da China estar tão em evidência mundialmente, ela já estava em evidência aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, por causa da guerra comercial, né, que o Trump declarou ali contra os chineses. E aqui, só para dar um pequeno parênteses aqui, histórico, depois vocês entrem no Google aí, quem sabe talvez eu faça uns stories também sobre isso. A gente tem que voltar lá na presidência do Nixon, né, que a gente tinha o secretário de Estado, que era o Harry Kissinger, que o principal foco dele era o quê? Era fazer a triangulação China, Estados Unidos e Rússia, ali, União Soviética, né? Exatamente para tirar a China de perto ali do comunismo e trazer para o mundo mais capitalista. O Harry Kissinger depois também ganhou o Prêmio Nobel da Paz por boas interferências na Guerra do Vietnã. E depois ele também foi secretário de Estado com o presidente Ford. E ele teve essa missão de tirar a China ali do bloco comunista e trazer um pouco mais para o bloco capitalista. E depois disso, a China se tornou hoje a fonte de manufacturing, né, para praticamente o mundo todo. E a gente viu as últimas administrações aqui, Obama, Bush, Clinton, que meio que eles jogaram essa dependência da China para debaixo do tapete mesmo. E agora a gente está vendo aí o mundo dependendo da China em produtos hospitalares. E pagando preço, né? E pagando preço, máscaras, medicamentos. Então, hoje aqui, o americano consegue ver, por causa dessa crise, que o Trump estava certo de entrar numa guerra comercial para que os Estados Unidos não ficassem tão dependentes assim economicamente da China. Mas aí, Rê, mais uma vez, Estados Unidos tem uma gordura muito grande para queimar aí em qualquer jogo. Aí eu entro, né, na pergunta do Prant, que ele pergunta o seguinte: guerra comercial entre China e Estados Unidos pós-Covid-19, qual é o impacto no Brasil? Então, é muito cedo ainda para dizer, mas a China sempre foi um parceiro comercial muito importante para o Brasil, assim como para vários países, justamente por isso que você falou. Mas não só isso, a China também importa muita coisa do Brasil, né? Aliás, aquela época que nós voávamos no superávit foi basicamente porque a gente exportava muitas commodities para a China. O Brasil é o celeiro do mundo e a China sempre importou muita coisa, principalmente commodities do Brasil. E eles estavam crescendo 9%, 10% lá no começo do primeiro mandato do Lula, né? E até por isso que ele foi reeleito, porque a gente estava muito bem na economia, era muito fácil de fazer superávit naquela época, e mesmo com o mensalão rolando e comendo solto, o Lula foi reeleito porque a economia estava muito boa. Então, no fim das contas, aquela análise que você fez no começo, né, Ana? As pessoas estão preocupadas com o bolso delas. É isso que conta, no fim das contas. Mas, enfim, é muito difícil ainda, muito cedo ainda de dizer como é que o mundo, não só o Brasil, vai reagir, vai se posicionar em relação à China. Mas eu acho que é mais do que hora de reavaliar algumas posições. E ver, aí tem que ter alguns economistas mais voltados para esse tipo de análise de comércio exterior, que não é a minha área, mas de comércio exterior, porque assim, como é que a gente faz para substituir um parceiro como a China? É muito difícil. Talvez a gente tenha que passar por um momento de transição que não é fácil para ninguém, mas isso vai ter que acontecer. E não é só sobre a China, mas também sobre as organizações, OMS, ONU, todos esses braços da ONU. Será que elas estão realmente preocupadas com o andamento das políticas? Aí você vê
a OMS com um monte de erros sucessivos e acreditando em tudo que a China fala, sabendo que a China é um problema, sabendo que a China suprime informações, que prende pessoas que estão falando mal ali do governo, do regime. Então, assim, é um negócio muito sério. E eu não É, sei qual que vai ser o desfecho disso. De novo, eu assumo a minha ignorância nesse ponto, no sentido de que eu entendo que é preciso reavaliar, mas eu não sei qual vai ser a alternativa. Mas aqui vai já se acontecer. fala, aqui já se fala muito, Rê, de uma debandada assim do manufacturing, né, das fábricas ali para países como Filipinas, Vietnã, Tailândia, já se fala muito, muita coisa já foi para lá. A própria reforma tributária do Trump, que ele passou logo no começo, em 2017, porque os republicanos tinham a Câmara e o Senado, isso aí trouxe um pouco o manufacturing para os Estados Unidos, porque os impostos aqui estavam tão altos, mas tão altos, que as pessoas estavam tendo um êxodo, as pessoas estavam indo para exatamente esses países com mão de obra muito, muito, muito barata, quase desumana, né? Para evitar esses altos impostos. Aqui na Califórnia, então, é muito bonitinho, né? A Meryl Streep, os hollywoodianos aí todos detonando o governo, mas ninguém tem empresa aqui na Califórnia, Rê. Porque não é bem. O que eu falei aquele dia no Mulheres da Pan? Aquela frase que eu falei que é muito real. Tem louco, mas não tem Mas não tem burro. burro. Não tem. Eu Todo quero mundo essa que eu camisa. conheço, cara, todo mundo que eu conheço que é tipo, ai, não, porque tem que ter os impostos, etc. Na hora do vamos ver, tá lá fazendo estrutura de um jeito para pagar menos imposto. Você quer pagar imposto pra caramba? Quer pagar 60% de imposto? Não quer, porque você não é burro. Então, assim, esse tipo de afirmação sempre me deixa bem puta, porque é uma galera hipócrita num grau, assim, que é inacreditável. Então, aí essa reforma passou, a gente conseguiu trazer muita gente de volta para a indústria de manufacturing nos Estados Unidos, mas aí veio o Covid e hoje temos 22 milhões de desempregados. Aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte: ontem eu vi um economista, não vou me lembrar o nome dele agora, me perdoem, eu juro que eu coloco nos stories. Ele foi no Tucker Carlson, da Fox News, e ou ele foi alarmista, ou ele foi muito realista. Ele falou o seguinte: já estamos vivendo uma depressão. Não tem mais como, não tem mais, mesmo se agora o mundo todo falasse, acabou o lockdown, amanhã volta todo mundo para o seu trabalho. Já estamos numa depressão. Existem estabelecimentos, alguns tipos de comércio que eles acabaram, não tem mais como voltar. Mais uma vez, né, o que deu um incentivo aqui nos Estados Unidos em 2017 para essas empresas voltarem foi exatamente a reforma tributária que o Trump passou. A gente sabe que a reforma tributária, o texto que está no Senado, são dois, aliás, né, para o Brasil, não é uma reforma tributária muito parecida com a americana, que era basicamente o quê? Cortar impostos. Você acha que logo depois dessa pandemia, uma das soluções para a gente no Brasil é passar uma reforma tributária mais robusta? Ou isso vai quebrar mais ainda os estados que já estão quebrados? Então, ó, só uma coisa antes de eu te responder. Falta 2 minutos para acabar a live, porque ela acaba Falta. com 1 hora. Mas aí a gente É. recomeça, né, Ana? Eu tô Tá, aí tranquila aqui. a gente recomeça no seu Eu tô perfil. tranquila. Tem bastante vinho aqui Eu ainda, ó. também, ó. Dá, Eu dá também aqui, ó. tranquilo. Vocês vão com a gente, né, pessoal? Tem 3.000 e poucas pessoas assistindo com a gente. Vocês vão com a gente, né? Aí a gente Então, começa no seu perfil, então, tá, não, pessoal? pode ser no seu mesmo, mais fácil. Não, porque Pode aí ser eu no deixo o seu. meu gravadinho e você continua gravando no seu. Ah, tá bom, pode ser também. Mas o que eu ia falar, assim, sobre essa pergunta, logo mais vai cair, a gente continua lá. Mas a gente está, de fato, já numa depressão, o mundo já está vivendo uma depressão, e aí a dúvida que nós temos, economistas em geral, é como que a gente vai conseguir voltar e se essa recuperação vai ser tão rápida quanto foi a queda. Então, tem muita gente falando de recuperação em V, né?
que recuperação em V é isso aqui, então é uma queda muito rápida e uma subida muito rápida. Tem a recuperação em U, que é uma queda muito rápida, uma estagnação nessa depressão e depois uma subida. E tem a recuperação em L, que é uma queda muito rápida e depois muito tempo de estagnação na merda, basicamente. Assim, falando bem honestamente, uma pessoa que já está tomando vinho há algum tempo. E eu acho que a recuperação a gente não sabe ainda qual vai ser. Ninguém sabe. O Paulo Guedes é muito otimista aqui para o Brasil, né? Dizendo que a gente vai se recuperar mais rápido e a gente é uma economia mais... Vai cair. Vamos para o seu perfil.